Boa noite! Estamos no ar para mais um Direito e Vinho, o programa original, né? A versão original, sem clone, sem cover, na nossa sexta-feira aí, para gente aí sextar, conversar sobre direito, conversar sobre vinho. Hoje nós teremos aí a nossa querida Valesca Borges Reiser, Valesquinha da UFES, que a gente tem aí tanta afinidade, vai ser super bacana, tá vendo muita gente legal entrando aqui. Depois aí no comentário vocês coloquem aí a temperatura que tá aí na casa de vocês, porque ó, nós vamos tomar aqui, eu seguindo aqui o pedido aqui da nossa convidada aqui, eu vou tomar aqui vai ser uma cava, a cava verdadeira mesmo aqui, né? E vocês estão vendo aqui, eu estou tomando aqui uma cava aqui na taça, aqui na taça de vinho branco, porque essa aqui que eu estou bebendo é uma cava espanhola. Então a gente está aqui na expectativa. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a Valesca aqui, vamos ver se ela está chegando aqui, hein? Vamos ver se ela está aqui, ver se eu consigo localizar a Valesca por aqui. Vamos ver se a Valesquinha está aqui. Acho que a Valesca já começou a tomar a cava lá, ó. Esqueceu da gente aqui, ó. Vamos ver lá, vamos ver. Cadê? Cadê a Valesca? Vamos ver se eu acho a Valesquinha aqui. Cadê a Valesquinha? Acho que a Valesca esqueceu da gente aqui, será? Ai, meu Deus do céu, Valesca. Manda uma mensagem aí, cadê você? Pode ser que ela não esteja enxergando. Eu estou tentando achá-la aqui, ó. Ela não mandou a solicitação para mim. Achei, Valesca, aqui. Agora ela vai aparecer aqui. Já cheguei. Valesca, você não mandou a solicitação para mim. Vai entrando esse monte de gente. Não é fácil eu te achar, não, menina. Ai, Rodrigo, eu não sou assim, eu não sei, eu não sou tão. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom que deu suspense aqui, deu para beber mais um pouco. Primeiro aqui, vamos fazer um brinde aqui, ó. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Antes de tudo aqui. Olha só, você tá vendo que eu tô aqui, ó. Você tá com a cava tradicional e eu vim aqui, ó, de cava rosé, tá? Ai, adoro. E aí eu já vou dar uma dica, ó. Já vai uma dica aí pro pessoal que gosta de vinho. A cava rosé, ela aceita, ela é muito boa de você pode beber na taça de vinho branco, que é uma taça comum, um pouquinho menor. Aqui, não sei se na proporção tá parecendo ela muito grande, mas ela é um pouquinho menor, porque aí uma das uvas que faz parte da cava rosé é a garnacha. Tem garnacha, tem pinot. Aí, sabe o que você faz aqui? Ó? Você pode fazer essa brincadeira aqui, ó, que é difícil de fazer, ó. Olha o aroma da garnacha, ó. Tá todo o aroma da garnacha aqui. Tá vendo? Já vai a primeira dica de direito e vinho. Querida, deixa eu te falar, tô muito feliz de estar aqui contigo, né? Muito feliz, né? Você aí, né? Depois eu vou fazer algumas revelações. Vocês vão ver como é que Valesca tá assim, ó. Não parece, mas Valesca, nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu olho essa mulher aqui, ó. Essa moça, essa adolescente aqui, me acho acabado quando eu vejo ela aqui, ó. Já colocando já. Depois eu vou falar um pouco mais disso, ó. Minha colega de faculdade, hein? Fizemos graduação juntos, hein? Então, para mim é um prazer muito grande estar contigo aqui. Para a gente conversar esse assunto, cava, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou mostrar que tem tudo a ver com você, né? Tem tudo a ver com o tema, e tem muito a ver contigo, especialmente, com os temas contigo. E para a gente falar num tema, que eu acho que é um tema que tomou uma importância muito grande de anos para cá, e eu acho que pode ser um paradigma. Você que é uma das referências desse tema, né? Você hoje é uma das grandes referências nacionais, internacionalmente falando, você é a nossa referência nacional para a ideia de processo civil privado, que é um tema que na verdade, a gente aprendia na faculdade, mas a gente não via isso no mundo concreto. Você concorda comigo? Uhum. E é uma situação do mundo concreto. Então, assim, te dando todas as boas-vindas, o que eu queria que você fizesse? Explicasse, falasse um pouco desse panorama que a gente está agora, até para todo mundo mais ou menos compreender, né? E um pouquinho sobre a homologação da sentença estrangeira, né? Como é que funciona, né? Que, volto a dizer,
Eu estou muito feliz de estar aqui com você, minha grande amiga, né? Minha grande amiga, minha colega de UFES, minha colega de PPGD, um grupo de pesquisa fantástico lá na UFES, registrado da CAPES, são para mim, assim, é só alegria. Então, ó, queridona, a palavra está contigo. Tchim, obrigada, amigo. Bom, antes de mais nada, eu acho que eu não poderia também começar sem agradecer a essa oportunidade responsável do meu amigo nesse espaço de processualistas. Enfim, mas mencionar que você, amiga, é um amigo irmão, então eu fico muito agradecida, muito feliz de estar aqui compartilhando. E eu acho que acaba isso também, é encontro, é um pouco essa vontade aí de estar junto, de sorrir, enfim, né? De continuar aí. O Rodrigo, aí, só para início de conversa, além de amigo e irmão, é uma referência nossa fantástica, né? Eu acho que tanto na graduação quanto na pós. Então, me sinto, enfim, muito lisonjeada e, enfim, vamos ver se eu dou conta aí da sua estrutura muito interessante desse projeto maravilhoso que você tem e que, além de tudo, é extremamente divertido, né? Porque a gente aprende tanta coisa juntos. Bom, então é isso. Ali na universidade, nós tentamos trabalhar dentro dessa linha que você bem colocou, que é a linha do direito processual civil. Alguns entendem internacional, outros já numa dimensão transnacional, mas é justamente essa linha necessária de estudos, né? Porque pressupõe um conjunto de desafios. E esses desafios são frutos dessa necessidade contemporânea de você dialogar o direito internacional, em particular privado, mas, enfim, o direito internacional com o direito processual. Isso se dá, sobretudo, à raiz desse contexto aí, que não é novo, né? Esse contexto de globalização. A globalização já é um processo que a gente vem trabalhando, um fenômeno que a gente vem vivenciando há algum tempo, mas que ele pressupõe esse debate, esse desafio cotidiano, né? É uma transformação cotidiana, essa mobilidade de pessoas, capitais, fatores produtivos, enfim, serviços, juntando aí com toda a evolução tecnológica, é um desafio imenso que nós temos e que, de certo modo, gera aí um conjunto de novos paradigmas, né, para o próprio direito internacional e processual. Especificamente, no direito internacional privado, essa dimensão deste fenômeno, de certo modo, permitiu um pouco uma ruptura de um paradigma, assim, que o direito internacional privado era muito vinculado a essa perspectiva do Estado mais liberal, de normas neutrais, extremamente assim, mais focado na perspectiva do conflito de leis, então uma visão um pouco até mais abstrata, né? ou neutral mesmo das relações sociais. E com o novo paradigma deste fenômeno de globalização, houve uma aproximação, assim, uma judicialização para alguns do próprio direito internacional privado. Tem um professor, o professor Junger, ele fala assim, olha, é como se nós saíssemos, né, de uma abstração e entrássemos no direito internacional privado real, né, dar conta e solucionar esse conjunto de conflitos. E, ao mesmo tempo, se a gente olhar, e aí vocês são muito mais aptos para falarem disso do que eu, mas, enfim, se a gente olhar o direito processual, ele também tinha uma estrutura um pouco arraigada, mais estabelecida dentro de um sistema normativo, tendo como base o princípio da territorialidade, etc. E lá pelas tantas também ele tem que dar conta. Então ele se aproxima também, de certo modo, do direito internacional, em virtude, sobretudo, desse aumento do conflito que sobrepassa, né, essa fronteira nacional dos sistemas que hoje é completamente fluida, né? Você vê essa fluidez aí absoluta. Então, um pouco a proposta nossa, assim, dentro da universidade, dentro desse debate, é justamente trabalhar um pouco esses desafios, os desafios que esse diálogo, né, esse direito processual civil transnacional pressupõe. Né? Então, um pouquinho por aí.
E esse sistema, ele tenta buscar, né, trabalhar soluções para o conflito transnacional, aquele que não se coaduna, né, não se estabelece somente em um sistema nacional, mas ele é fluido também, a partir de um conjunto de instrumentos diretamente relacionados com a jurisdição, a análise da jurisdição, quer seja observada de uma forma coletiva, e a gente trabalha assim, os limites, a imunidade, os efeitos extraterritoriais da jurisdição, que agora é o tema, todo o paradigma também da comunicação, se a gente analisa a jurisdição a partir, né, da comunicação também, essa perspectiva do exercício contínuo, né, a partir da comunicação entre autoridades administrativas e judiciárias, e, sobretudo, em função dessa necessidade de circulação para o efetivo acesso e adequado acesso transnacional à justiça de decisões. Então, não adiantaria nada, né, estabelecer bases de jurisdição, estabelecer critérios de comunicação, se nós não pudéssemos promover instrumentos que fizessem com que essas decisões, quer sejam vinculadas a uma autoridade judicial propriamente dita ou arbitral, circulassem. Então, esse é o paradigma, assim, é um pouco esse... hoje, nós poderíamos dizer que essa cooperação aí, especificamente no âmbito da homologação, é um dos instrumentos, é um dos vetores, né, de gestão mais importante para o concreto, né, você concretizar o acesso transnacional à justiça. Então, em alguns sistemas, é como se fosse considerado um direito fundamental de ter uma sentença reconhecida. Não, a homologação acaba sendo assim o grande espelho, né? Eu acho que é a grande representação disso, né? Digamos assim, é a grande representação dessa ideia de cooperação que a gente passa a ter. E eu acho que isso eu acho que isso é legal. Só fazer assim, você acha que esse movimento de globalização, Valesca, assim, vou para voltar assim no sentido, ele mais ou menos começa o quê? Fim do século XIX, o começo do século XX, mais ou menos isso. Eu acho que a globalização propriamente dita é isso, né? A gente volta um pouquinho no começo a gente volta um pouco no século XIX para o começo do século XX, você já coloca esse processo de globalização propriamente dito. É óbvio que tem uma situação muito mais aguda, né? Muito mais aguda, muito mais vertical. Mas você consegue remeter isso para o século XIX também? Ou você acha que ou se fixa no século XX? Se a gente analisar assim, alguns autores colocam até, ou seja, na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, né? No primeiro processo, desde Roma, alguns colocam, né? O Império Romano, aquele processo, depois na perspectiva das grandes navegações, e aí a gente vê a evolução também do próprio sistema capitalista, né? Que ele tem rupturas concretas, aí as suas características do século XIX também, final do século XIX e início do século XX. Que tem todo um novo paradigma de universalização, justamente. Mas eu acho, assim, que dentro desse fenômeno que a gente não consegue muito ter uma noção, inclusive olho nu, porque são tantas coisas acontecendo e o direito tem que dar conta, eu acho que ele é bem característico, na minha opinião, este último movimento e que gera desafios agora contemporâneos, bastante contemporâneos para o direito, eu acho que ele é próximo, assim, que é em virtude desse novo processo de desenvolvimento do sistema capitalista, que já não é mais aquele, que já não pressupõe mais aqueles parâmetros de produção do século XIX, né, mas novos parâmetros aí que tenha como característica desterritorialização, né, da produção. Eu lembro quando começávamos a estudar assim, olha, esse movimento de mobilidade, né? Então a gente estudava, não, mobilidade e tal, e de repente chegou, não, gente, a circulação dos serviços era uma novidade assim, absoluta, que aí você tinha que dar conta. E hoje, depois foi investimentos públicos, nossa, a circulação de investimentos públicos. E hoje aí nós estamos diante de um contexto de rede que eu acho que esses instrumentos que nós temos pensados numa fundamentação
que o próprio processo de globalização traz uma ruptura, isso, se a gente não recolocarmos esses instrumentos, vai ser difícil dar conta. Né? Mas você sabe por que eu te fiz essa provocação? A cava, a gente tem registro da cava lá atrás. Tá? Opa! Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui o comentário aqui um pouquinho, só porque deu umas travadinhas, depois eu volto. A gente tem registro da cava, olha que legal, lá atrás. Tá? Antes, inclusive, do século XIX. No século XIX ela passa a ter. Só que ela explode, olha como é que isso tem muito a ver com o nosso tema. Sabe quanto que ela explode? Na década de 60, e ela toma a força internacional na década de 80. Que acho que são os momentos assim, em que a globalização, eu acho que é 60, 80, que a gente de fato se dá conta da situação. Então a cava, na verdade, era um vinho, né, um espumante que já existia, né, que já se tinha. Ele se torna uma ideia oficial no 1800, fim do século XIX, só que ele toma força e veja, aí a cava, né, como vinho próprio, como essa ideia, identificação de a partir da década de 60 e da década de 80. Então ele vem, a cava ela vai acompanhando de certa maneira esse processo, porque igual você falou, tem autores que vão dizer que a cava existe lá de trás, como um paradigma, como fosse uma ideia como a ideia do espanhol fazer a champanhe. E aí, deixa eu fazer agora uma observação, que nós conversamos sobre isso. Você sabe que isso é uma das coisas mais legais, porque a cava, para ela ser considerada como cava, ela segue o método tradicional, que é o método da champanhe. Então, assim, porque você pode... Tem vários espumantes que basicamente são dois métodos. O método Charmat, é uma fermentação única. A segunda é feito numa situação de tonéis de metal e tal. E tem o verdadeiro espumante, que é o método tradicional, que está muito ligado a champanhe, que tem duas fermentações, a segunda é na garrafa. A cava, olha como é que é interessante, como é que ela tem essa coisa global. Ela tem essa raiz da champanhe, toda a cava, ela segue esse método tradicional da champanhe, só que com seus elementos próprios. Então aqui, ó, eu tenho uma uva aqui nessa... Quer ver? Ó, mostra a sua cava aí que eu vou te mostrar aqui, ó. A sua cava provavelmente tem uma uva maravilhosa, que é uma uva chamada Miura. Não, mas Miura, que é uma uva que não existe na champanhe, que dá esse gosto fantástico da cava, é um gosto diferente. E a minha aqui, ó, que é a rosé, a minha tem a garnacha. Então é uma ideia, olha só como é que é legal, de globalização, tal, transfronteiriço, porque se troca essa ideia e tal, se faz as DOCs. Então, esse tema, cara, ele é muito ligado à ideia de espumante. Então, a gente vai ver, por exemplo, lá na Itália nós temos lá o Prosecco, né? Então, assim, cada lugar você vai tendo, mas na verdade, o que é importante? O mais importante, se for pensar, é saber se é o método tradicional, método champanhonase que se fala, método clássico ou Charmat. Se puder... O Prosecco é o quê? É o método clássico ou o método champanonase? Depende? Não, o Prosecco, diferente da cava, ele pode ter os dois métodos. E a cava é legal porque ela só... Não, mas isso é assim, isso é um assunto bem... Mas o que é legal da cava? A cava, na minha opinião, se você tem dúvida de que você vai comprar tal, sempre compre uma cava. Porque a cava ela tem um preço não tão mais acessível, só que ela é feita sempre de um modo bem cuidadoso com esse método tradicional, né? E uma adaptação, né? Uma adaptação bem caliente, bem espanhola. Bom, e aí vamos lá. E aí me explica, então, assim, já que nós falamos aqui, e a homologação de sentença estrangeira? Isso é coisa nova, já que nós falamos sobre isso, ou coisa velha? Da onde é isso, assim? E como é que está isso hoje? Porque eu tenho assim, algumas questões que eu estou estudando esse tema com alguns alunos lá na minha disciplina, que a gente está adaptando as ideias da homologação de sentença estrangeira como técnica para algumas questões. Mas, assim, eu queria, assim, vou dizer, dar um panorama de novo aí. De vez em quando eu vou te interromper para falar de vinho. Não, à vontade. Muito, muito bom. Eu acho que essa proposta sua é muito boa, porque é isso, não fica aquilo, né? Só, enfim.
A homologação de sentença estrangeira, né, o reconhecimento de sentença estrangeira, ele não é novo, né? Ele pressupõe que é isso aí, que é uma das rupturas do processo de globalização, mas assim, que coloca em xeque o debate sobre esse instrumento, é porque ele, de certo modo, foi concebido, ele se estrutura a partir da estruturação de uma coletividade de Estado, dessa concepção de um coletivo de Estados, né? Meio que vinculado a essa visão westphaliana de soberania interna e externa. Então ele se estrutura com a própria construção e estruturação. Se nós observarmos, assim, desde a perspectiva brasileira, desde 1878, a gente tem regulamentação sobre reconhecimento. E Quanto se nós... 1878, se eu não me engano. 1878. Você sabe quanto que é o reconhecimento? Você sabe quanto que é o reconhecimento da Cava? Não. 1872. Ai, que show! Tá vendo? Mas continua, que eu vou te interrompendo assim que eu vou bebendo. E o que eu acho super interessante, a primeira convenção que buscou harmonizar essa temática foi de 1889 e fez parte do que a gente chama de Tratados de Montevidéu, e aí demonstra como também a América Latina ela é extremamente relevante para o processo de harmonização do direito processual, porque o primeiro instrumento universal não foi europeu, né? Foi sul-americano, veio do Tratado de Montevidéu, um coletivo de tratados, e um deles era o Tratado de Direito Processual, que tinha regras sobre reconhecimento e execução de sentença estrangeira, né? A partir do procedimento de homologação. Então, não é novo, mas a estrutura que se propõe hoje, ela é nova, porque esse instrumento, e aí que o debate dual da cooperação jurídica, ela se encontra, diríamos assim, nesse labirinto, né? Nessa dualidade aí de Borges, que justamente ela está fincada numa construção clássica, de uma concepção de Estados soberanos, onde o limite da jurisdição se estabelece a partir do princípio da territorialidade. Então, um eventual consumação de um ato de um Estado em outro depende da cortesia do outro. Então, você tem o princípio da soberania, você tem o princípio da cortesia. Muitas vezes, na sua construção, a operacionalidade do instrumento se fazia, a rigor, a partir da reciprocidade. Hoje não, né? Mas a princípio você ainda tinha todos esses elementos que estavam vinculados a uma construção de Estado e de direito pautada nessa figura do Estado nacional soberano. Quando nós nos deparamos diante desse novo contexto global de mobilidade, de fluidez de sistemas, né, de construção de novos paradigmas em tempo e espaço, né, esses instrumentos começam, não só esses instrumentos, mas o direito de uma forma geral, mas sobretudo desde o paradigma do direito processual civil transnacional, eles acabam se deparando diante de uma nova perspectiva de fundamentação, ou seja, novos interesses estão aqui observados. E, sobretudo, né, é uma perspectiva de assunção de direitos fundamentais, direitos e garantias processuais, de interesses não mais somente vinculados à própria relação entre Estados, mas agora o jurisdicionado é que importa, porque você tem que promover o adequado acesso transnacional à justiça. Então, esse instrumento ganha novos fundamentos, novos princípios. E esses novos fundamentos e princípios estão, de certo modo, harmonizados ou buscam a sua harmonização a partir de um contexto onde o Estado não é apenas o único ator de regulamentação, né? Não é o único, ele tem que alterar, né? Como se tivesse uma alteração da teoria de governo, ele não é mais o centro da regulamentação, mas ele participa como um colaborador, porque você tem outros atores, quer seja com a participação do Estado, as organizações internacionais ou não, ou atores híbridos ou privados, também promovendo um conjunto de regras com o intuito de facilitar o máximo possível o acesso transnacional à justiça a partir do reconhecimento de sentenças estrangeiras realizado a partir do processo de homologação, né? Esse novo contexto que a gente chama de governança global,
Então, esse contexto de governança global pressupõe novos paradigmas. Eu acho que novas rupturas, assim, para o processo de homologação, né? Assim, quer seja nessa primeira conversa nossa, desde a perspectiva da sua fundamentação, dos fundamentos do reconhecimento, que agora não pressupõe apenas o interesse do Estado, mas, sobretudo, do jurisdicionado, quer seja na construção de regulamentos ou regras para além da figura do Estado, e aí a gente tem, recentemente, a gente observa um movimento assim, ó, no reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, de instrumentos softs. Olha que interessante. Sim, não, foi até de certa maneira, lá naquele trabalho que a Luísa apresentou. Isso, Global Law. Né, que a gente trabalhou. E aí, olha só, um ponto acho que me chama a atenção, ver se eu estou... o assunto no Brasil né, com a Constituição Federal, com a questão do STJ, isso. Eu acho que nós tivemos um avanço, né? Um avanço nesse sentido. A gente pode fazer críticas ao STJ, mas eu acho que o STJ, de certa maneira, foi ele teve um divisor de águas, né? Um protagonismo. Então, sim, até para posicionar isso para o pessoal, tal, né? Porque eu estou falando isso aqui, gente, que eu participo lá das bancas lá com a Valesca, a Valesca gentilmente me convida, eu fui aprendendo isso através dos trabalhos lá, né, que a Valesca ela orienta. E o que isso me chamou muito. Isso é um ponto, Valesca, que eu acho que assim, que a gente faz muita crítica ao STJ. Mas eu acho que nesse particular, o STJ, eu acho que teve seu tempo e tal, mas eu acho que ele foi muito importante para o momento que a gente está hoje. Você concorda comigo? Não? Discorda muito pelo contrário? Não, eu concordo. Eu acho assim, se a gente observa hoje, vamos lá, vamos trabalhar o sistema brasileiro hoje. O sistema brasileiro hoje ele tem uma nova construção, que é do Código de Processo Civil, que eu aprendo muito contigo, porque eu falo a reforma processual não é reforma, é um código novo, então eu te copio em tudo, eu falo, não, gente, ó, é um código novo, não é mera reforma processual. Ó o professor Rodrigo, Mas, enfim, nesse novo paradigma aí do sistema processual, que incorpora muito o direito processual civil transnacional, ele o regulamenta tendo como base não apenas essas estruturas, né? Ou seja, o impacto da governança, diríamos assim, direta na regulamentação, mas também uma praxis que vinha sendo construída desde a emenda constitucional número 45. Se a gente observar, o papel do STJ foi fundamental até para absorção mesmo, para mediar esse direito global com o direito nacional, né? Ele fez esse papel. E o Código de Processo Civil inova em vários aspectos, mas especificamente no âmbito da cooperação jurídica, a gente pode até falar que ele é eclético, porque ele é isso, assim, ele incorpora essas novidades que o STJ absorveu, né, e de certo modo consolidou aqui com a prática convencional, né, no âmbito da cooperação jurídica. E, enfim, então eu acho que realmente o papel dele, eu particularmente, é primordial. Tem muitos internacionalistas que criticam, por exemplo, os limites da ordem pública, etc, etc. Mas tudo bem, isso aí é um detalhe, enfim. Mas, e algumas questões. Quer ver uma questão que no âmbito da governança, é uma questão que se coloca hoje e que o STJ ele não tem uma prática ainda nessa direção, são os filtros jurisdicionais. É essa análise indireta da jurisdição. Então, como um dos primeiros requisitos do processo de homologação a autoridade competente. E aí, como é que você analisa a competência da autoridade? Você não analisa até agora, né? Na realidade, você não vai analisar, mas você, a partir desse pressuposto, você tem que criar algum tipo de análise em que você tolera ou não o exercício da jurisdição pelo outro, né? Pela outra autoridade. E no Brasil, a gente não tem muito essa construção de filtros, e isso é uma tendência, eu acho até que é um desafio para o processo de homologação aqui brasileiro, se aproximar aí a essa análise da jurisdição razoável, do exercício da jurisdição razoável no processo de homologação.
do exercício da jurisdição razoável do outro, né? E aí, por isso que a homologação também é interessante, porque é o direito à tolerância, né? É aquela relação do outro e você mesmo. Então, eu acho bacana estudar. Você sabe por que eu estou falando isso aqui? E agora, enquanto eu estou falando, você bebe um pouco também, que senão vai ficar só eu bebendo aqui, ó. Você fica aí falando, ó. Vamos aqui, ó. Mas olha só, você sabe por que isso é interessante? Eu vou falar assim, parece que não tem a ver, mas na minha concepção tem muito a ver. A gente está num momento fazendo uma análise muito na ideia dos processos estruturais de um modo geral, sim, mas muito ligado à tutela coletiva, alguns pontos, algumas técnicas novas como precedente. Cheguei a comentar isso aqui na live com o Zanetti, com o Serginho, do Sérgio Arenhardt e com a Suzana. O que está acontecendo muito? A gente está muita coisa, muito, a gente está numa fase, olha como é que isso é legal, hein, que eu vou falar, hein, Valesca? Isso aqui é a primeira... Pulo do gato. Até legal você... Tem uma orientanda sua lá que está fazendo a disciplina comigo, a gente está conversando sobre isso. Então, essa questão da homologação de sentença estrangeira, ela, de certa maneira, hoje ela pode ser um aprendizado para quando a gente quer, o Zanetti falando ele chegou aí, ó. Para quando a gente quer importar uma técnica, algo que está se aplicando lá fora, e eu quero trazer isso para o nosso sistema, abstratamente. Então, isso é legal, porque quando o exercício que se faz para a homologação é um exercício que você tem que analisar o quê? Que você abre mão da sua ideia fechada de jurisdição, o seu gabarito, né, para você ficar mais exposto a uma ideia aberta. Então, eu acho que isso vai ser assim Olha o que eu estou te dizendo, a homologação de sentença estrangeira, ela vai ser lida, ela vai ser utilizada como um paradigma para importações de técnicas processuais. Isso, eu concordo. Eu falo assim, ó, no meu linguajar mais de internacional, eu falo que a homologação ela é justamente esse vetor, né, de mediação entre esses instrumentos, né, diríamos, de natureza convencional, no caso, mas necessariamente uma técnica nova ou não de um sistema, e o direito local. Ela faz essa mediação. Ele é um dos vetores, né? Mas faz essa mediação. Então, é como se você transformasse a partir não sei se transformação, mas a partir da homologação é como se você aproximasse o global do local. Então, você cria um local, né? É isso que eu estou falando, porque... e aí foi a live que eu fui com o Zanetti, foi muito legal. Eu não preciso ter uma jabuticaba, sustentar a jabuticaba. Eu posso ter, agora eu tenho que respeitar o lado de fora e respeitar o de cá. Essa dose, e isso falando assim num espírito mais aberto, isso é uma coisa interessante para o judiciário, que de certa maneira, você tocou nesse assunto, é um aspecto de tolerância. Uhum. E o judiciário, ele tende a não ser tolerante. Então, qual o limite? Por que eu estou falando isso aí? E aí você pode dizer isso muito mais do que eu. Tem determinadas situações, por exemplo, que pode ser até admitida lá no sistema de lá. Mas se aquilo for, para o nosso sistema, aquilo for tratado de uma forma absolutamente intolerante, será que eu posso homologar ou não posso homologar? Então, essa é uma pergunta que é muito legal. Porque da mesma forma, é uma pegadinha, que da mesma forma que eu respeito, eu sou tolerante, eu preciso ser tolerante ao máximo. Então vamos nesse ponto assim, para o pessoal entender, que eu acho que isso é legal. Como é que funciona, então, nesse sistema? Qual que é o meu nível, na sua cabeça, fazendo uma análise de tolerância, né, de recepção, de comunicação, de absorção? Qual que é o nível que a gente tem para poder trabalhar com isso? Porque eu acho que isso aí, essa ideia, ela vai ser útil não só para esse caso pontual, mas para várias hipóteses no sistema jurídico. Sem dúvida. Só a gente, por isso que eu acho interessante esse diálogo do internacional com o processual, porque o direito internacional é esse direito da tolerância, porque ele pressupõe, por exemplo, a aplicação extraterritorial da lei. Então, você tem que tolerar, porque você está no âmbito aí de algumas exceções onde essa aplicação extraterritorial é possível. E, especificamente, no âmbito dos instrumentos de cooperação, da homologação, se a gente observar a evolução até de valores que nós tivemos
no sistema jurídico brasileiro, a raiz da homologação de sentença estrangeira, né? Para além aí de uma análise processual pura, mas aí, por exemplo, adoção internacional por casais homoafetivos, homologação de sentença estrangeira. Né? Então, quer dizer, essa ruptura, é como se fossem as burburinhas da champanhe, essa possibilidade de fluidez que a própria... É a perlagem. É a perlagem do sistema, que é o que permite, não é, enfim, essa absorção aí de novos paradigmas, né, do próprio sistema, do próprio processo de direitos humanos, enfim, e tudo mais. Agora, obviamente, aí um outro elemento que eu gostaria de você falando e eu lembrando, o sistema brasileiro, ele é extremamente tolerante na homologação de sentença estrangeira. Isso é uma característica brasileira. Nós temos um sistema tolerante. Inclusive, alguns sistemas convencionais são menos tolerantes que o nosso. Né? Se a gente, alguns tratados é mais difícil você homologar do que... enfim. Então, o nosso sistema ele é um sistema tolerante. Agora, não necessariamente nós temos uma via de mão dupla. Então, existem outros sistemas onde a tolerância ela tem um nível muito menor. Se você pegar Estados Unidos, por exemplo. China nem se fala, né? A China dificilmente homologa uma sentença. A China, essa transformação louca. É por isso que é importante você ter uma estrutura no âmbito da governança global que, primeiro, parta do pressuposto de consenso. Então, cria uma convenção. Aí, se a gente observar a última convenção de Haia, que hoje é a principal organização destinada à harmonização, é sobre reconhecimento e execução de sentença estrangeira. Então, foi de 2 de julho do ano passado. Então, primeiro você tem que ter isso, esse consenso que permita um balanço das tolerâncias, né? E, de outro lado, observar também essas construções softs. Especificamente, tem Esse tema, para mim, é sensacional. Essa ideia dessa construção soft porque isso, eu te falar, isso é a perlagem. Isso é a realidade. Isso é a oxigenação, de fato. Desculpe te interromper, mas... Foi isso, eu também acho. E eu acho isso legal, e aí também, veja, por que eu quis, né? Quando a gente foi escolher o vinho e tal, eu falei, não, o seu caso tem que ser, né? Ter, assim, vai ter várias coisas. Uma das coisas que eu pensei, porque essa ideia, né? Porque a perlagem, gente, são esse aqui, ó. A minha perlagem. Perlagem são essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, que saem aqui, ó, do fundo aqui, somem aqui, ó, né? Isso aqui é a perlagem. A perlagem é que faz essa oxigenação e faz seu espumante ter essa vida, né? Essa mudança o tempo inteiro. Então, eu acho que esse tema, a homologação, ela passa por... Ela está vivendo um momento assim, como se a perlagem estivesse subindo o tempo inteiro. É um momento assim, a gente está num momento assim de absoluta mudança. Veja, só vou falar coisa simples. Você imaginar, por exemplo, uma questão de divórcio no exterior, só para você imaginar, por exemplo, em determinado país que admitisse casamento homoafetivo, há bem pouco tempo atrás não seria admitido no Brasil. Não seria. Não, tem uma sentença muito interessante aí, que já pegando assim, esse novo paradigma do sistema processual brasileiro atual, que não é reforma, é o novo sistema, né? A questão, bom, nós, enquanto requisitos de homologação, nós tínhamos que a sentença tinha que ter transitado em julgado, né? Tá aí, sim. Enfim, era aquele paradigma que nós tínhamos. E o Código de Processo Civil altera isso, que na realidade é fruto de já tratados internacionais sobre a matéria, que diz o seguinte, olha, não precisa do trânsito julgado, desde que ela tenha, né, eficácia no país de origem dessa sentença. Perfeito? E aí, nós tínhamos isso. Perfeito. Aí nós tivemos uma homologação de sentença estrangeira. Você falou do divórcio, eu lembrei. Nós tivemos há pouco tempo uma homologação de sentença estrangeira de um acordo de guarda e visita de menores, feito totalmente pelo Poder Judiciário da Bulgária. Então, pede-se a homologação. A princípio, a decisão estava transitada em julgado, mas eu não sei por que cargas d'água no sistema jurídico lá
búlgaro, houve uma reversão dessa decisão. Então, a sentença chega aqui para ser homologada, começa os requisitos e a parte acontece dizendo assim, alto lá, ela não tem eficácia mais aqui. E aí isso trouxe a necessidade, né, de você observar esse novo paradigma dos requisitos da homologação, inclusive à luz assim, da aplicação do Código de Processo Civil frente ao regimento interno do STJ, que define ainda a necessidade de transitar no julgado. Então, mostra também que nessas coisas, assim, diríamos assim, mais vinculadas a elementos técnicos de requisitos, também a homologação, ela é a perlagem. Né? Ela a perlagem. Ó, e aqui é engraçado. E a perlagem está tão engraçada que aqui, ó, quando o pessoal curte alguma coisa que a gente fala, ó, as perlagens subindo aqui, tá vendo? Ó? Aqui no cantinho aqui, ó, só das bolinhas aqui, são os coraçõezinhos aí, ó, as perlagens subindo. Tá vendo? Eu vi a professora Flávia aí. A Flávia está aqui. Discutiu isso juntas. Nós discutimos esse caso juntos. E foi um caso que eu achei assim, achei interessante, porque é isso, ou seja, mostra como a homologação é um instrumento mesmo de mediação, né, do novo paradigma. E deixa eu te fazer uma pergunta agora que tem muito a ver com o nosso tema. Isso, assim, em nível mundial, onde, assim, o que a gente pode tirar como paradigma? O que a gente tem, assim, por exemplo, mundialmente falando, igual eu falei, por exemplo, eu tiro, por exemplo, para espumante, como a gente falou, né? O espumante, eu tenho um padrão champanhe, né? Que é o padrão champanhe. Eu tenho o padrão, né? Prosecco, tal, tenho o padrão cava, né? Você vê, aqui no Brasil, olha como é que isso é interessante. E isso é legal também falar um pouco, porque no Brasil a gente faz excelentes espumantes. Só que os grandes espumantes do Brasil, olha que eu vou falar que é um dos detalhes mais malucos. Esses espumantes desse método mais simples, que chama o método Charmat, fora são considerados vinhos de baixa qualidade. No Brasil, olha que interessante, nós conseguimos fazer vinhos de grande qualidade, né, espumante de grande qualidade, no método mais simples. Porque, olha como é que isso é sensacional. Porque isso é sensacional. Ou seja, eu não preciso ter... olha como é que é interessante. Eu não preciso ter sempre a situação mais complexa, usar aquele nível de complexidade para se obter um bom espumante. No Brasil, dada a grande acidez das uvas e tal, o método Charmat, ele faz bons espumantes em preço razoável. Tanto que esses espumantes aí, o Chandon, né, que todo mundo gosta de beber e tal, não é método clássico. É o método Charmat. Você vê? Todo mundo bebe Chandon, tal, é o método mais simples que tem. Por que eu estou fazendo essa observação? Hoje, basicamente, a gente tem um método só, você concorda comigo? Para homologar. Concordo. E aí, a gente já tem uma certa harmonia. Mas a gente tem, digamos, um procedimento único. Uhum. Então, eu quero te pegar de surpresa, não, tá? Mas essa pergunta... Não tem um procedimento único. A gente tem subsistemas. A gente tem um procedimento único do código. Mas o código, no artigo 13º, diz o seguinte, se é isso que eu estou entendendo, hein? Que diz o seguinte, a legislação aplicável em termos de jurisdição, cooperação jurídica e homologação é a legislação advinda, sobretudo, né, das convenções internacionais. Então, as convenções internacionais que trabalham o tema, elas acabam criando subsistemas de reconhecimento. Que a gente deixa de aplicar, entendeu? Aí é o caso, por exemplo, do Mercosul. Eu só lembrei por conta do Mercosul, que tem um subsistema específico, em que você homologa a partir, inclusive, da carta rogatória. Né? Então eu posso ter um método mais simples também. Posso. E, na minha opinião, você pode não ter método nenhum. Por exemplo, o artigo 20 do Protocolo de Las Lenhas. Na minha opinião, aí a professora Flávia está aqui, ela pode até me ajudar. Enfim, mas o artigo 20, o artigo 3 da Convenção de Alimentos, que estabelece que as decisões em matéria de alimentos já geram efeitos independentes do processo de homologação no sistema jurídico interno. Então, a gente tem, por exemplo, esses dois paradigmas. E que eu acho que um desafio da cooperação jurídica também caminha por esse viés aí, de facilitador
dos efeitos. Se a gente analisa por mediação, os acordos de mediação. E um outro paradigma, que acho que tem muito parecido, é o sistema europeu, que propõe isso, a livre circulação. Então, mas então você chegou no ponto que, tá vendo? Ó, já aprendi, tá vendo? A DirectV eu aprendo também. Porque, então, olha como é que isso é legal. Porque eu chegar num ponto. Porque, para mim, eu acho que eu tenho que ter variações. Eu não posso imaginar um método exclusivo. Igual aqui. Eu tenho que ter vários métodos. Né? Porque, às vezes, uma uva mais simples, mas tem acidez. Isso significa que o resultado vai ser ruim. O resultado do espumante brasileiro é bom. Porque ele é um vinho, ele é um espumante mais simples. Mas ele consegue fazer um mais simples espetacular. O Chandon tem vários aqui que a gente faz aqui. Vários, por exemplo. Tem de altíssimo padrão. Você vai comprar espumante de R$ 50, até menos, mas vou botar assim, para não colocar um padrão médio, assim, 50, de altíssimo nível. Eu estou falando de 10 euros, 12, 11 euros. Então, né, é um negócio fantástico. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho, olha como é que você foi no ponto, que existem determinadas causas, como a uva, determinadas condições, determinadas condições, pode ter um método mais simples para o teu resultado. Igual você falou, alimentos. Alimentos é uma causa que eu posso ter, então, um sistema para aplicação aqui dentro, de recepção aqui, que pode ser mais simples. Ele deve ser mais simples. Porque, veja, não adianta eu pegar uma uva X lá que eu preciso, que ela me permite um tratamento mais rápido, e eu já vou ter o resultado, e passar por aquele todo o processo longo. Então, eu acho que isso seria um caminho. Agora, o que acontece? No vinho, eu tenho padrões. Eu tenho padrões mínimos. Então, eu acho que nós precisamos, eu acho que isso é um desafio que nós vamos ter, estabelecer agora qual que é o padrão mínimo. Porque, ao mesmo tempo que eu posso ter variações de padrão, eu tenho que ter o mínimo. E isso é legal. E eu estou falando isso, olha como é que isso é bacana. A cava, por exemplo, poxa, está até aqui, ó. Ela tem vários padrões, ainda mesmo no tradicional. Olha aqui, ó. Essa que eu abri aqui agora, como a gente tem branca, tem cava branca e tinta, que já é um pouco diferente, vê se vocês vão conseguir ver. Ih, travou aqui, peraí. Vamos lá, meus caros. O Instagram aqui nos cortou sumariamente aqui. Não estava no horário aqui, não. Estou acompanhando o horário aqui, mas a gente teve aqui uma... Vamos esperar a Valesca aí voltar aí, né? Que a gente continua aqui. Mas aí, ó, enquanto eu tô conversando aqui com vocês, vou dar uma dica aqui, ó, enquanto que a Valesca entra aí, eu vou dar uma dica para vocês. Olha, se vocês quiserem dar um presente para alguém, aqui, ó, tá aqui, ó, o espumante que eu tô fazendo aqui. Compre esse tipo de almofada aqui, ó, gelada aqui, ó, que tá conservando aqui, ó, o meu espumante maravilhosamente bem aqui. Então, fica uma dica aí, ó. Eu sempre tenho uns 2 ou 3 em casa aqui para dar de presente, tem um presente de aniversário, alguma coisa aqui assim. Eu sempre coloco aqui. Deixa eu esperar que a Valesquinha voltar aqui, tá? Pra gente continuar. Mas é muito... Emanuel tá falando que é a caneleira, né? E ó, esse vinho aqui que eu abri aqui agora, aí, ó, ela aqui, aí, ó, apareceu aqui, ó. Tá voltando, vamos lá. Vamos lá, já tá conectando. Ah, voltou. Fiz até um merchan aqui, que eu tô falando assim, não, um presente legal, Valesca. Se às vezes você tem um aniversário, agora nessas negócio de isolamento aqui. Estou falando o seguinte, para poder gelar o espumante. Isso aqui é fantástico, ó. Isso aqui é um presentinho que todo mundo. A minha cava aqui está maravilhosamente gelada aqui. Mas deixa eu só voltar então ao negócio do método, para a gente fechar aqui. Então, o que acontece que eu estava falando? Retomar o ponto que a gente estava conversando lá antes de cair. E foi assim uma queda sumária hoje, tá? Não foi que o seu embolou nem o meu, não. O Instagram hoje passou uma ripada e caiu geral. Vê se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Olha que interessante. Vê se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Vê se você consegue ver. Deixa eu botar aqui numa posição aqui.
Vocês estão conseguindo ver que cava reserva? Deixa eu botar numa posição. Tá conseguindo ver? Tá escrito aqui no verdinho, cava reserva, ok? Por que eu estou falando isso? Olha só. A própria cava, ela tem padrões, né? Então, por exemplo, eu tenho a cava reserva, eu tenho a cava normal, que é a cava tradicional, tem a gran reserva, eu tenho outros modelos. Então, cada tipo, mesmo no procedimento, da cava, eu tenho variações a partir do tempo de fermentação. Porque uma uva melhor, eu quero um produto melhor. Eu estou falando isso porque eu acho, cara, que são um dos grandes desafios do seu tema, ô Valesca. Compreender, compreender que você pode ter tratamentos distintos, né, para chegar ao fundo. Agora, o grande ponto que eu acho que foi onde que caiu é saber qual o nível que nós vamos ter para dar segurança a isso. Igual você falou, não, nos alimentos pode cumprir direto. Mas será que pode cumprir sempre direto? Não, eu entendi o que você está falando, assim, mas qual o nível de segurança que nós vamos ter para isso? Porque você tem que pensar o nível do receptor, que é o nível do consumidor, né, no modo geral. Você está comprando espumante lá, você espera que tenha uma qualidade tal, né? Você tem ali. O juiz, ele recebe aquilo ali e fala, pô, como é que eu vou cumprir essa decisão aqui? O que aconteceu? Como é que foi, né? Então, é muito legal isso que você está falando e tem a ver bastante com a live que eu fiz com o Cabral de cooperação nacional, que pode aplicar para uma ideia internacional, porque a gente pode ter uma ideia de cooperação mais efetiva e como se fosse uma situação, não de, porque às vezes o que dá a impressão? Na minha cabeça, não sei se você concorda, a própria homologação, ela dá uma ideia de ordem. Homologou, tem que cumprir. Não numa ideia de que a pessoa outra está auxiliando aquele ali para poder cumprir. Então, veja, a gente poderia, então, trabalhar com o judiciário dentro dessa concepção. Como é que, por exemplo, essas determinadas decisões, como é que elas vão ser recepcionadas, como é que vão ser trabalhadas, para a gente ter um nível de segurança. Eu acho que esse é o grande desafio desse seu tema agora. E olha que eu já estou te dando, fazendo já da nossa amizade aqui, olha o que eu estou colocando para você aqui, uma sugestão para você orientar um trabalho nesse sentido. De você pensar nesse sentido, olha só, qual o nível mínimo, o Eu nível... anoto. Fica anotando. Eu fico anotando. Não, porque eu acho que isso é fantástico. E essa dica que eu estou dando para vocês aqui, aproveitando aqui os colegas aqui, e vi que tem vários alunos aqui assistindo e tal, eu tenho uma situação muito curiosa, né, na UFES. Nós, eu e Valesca, na minha turma, da turma que a gente formou, eu e Valesca, que a gente entrou, nós temos 3 professores da Universidade Federal, né? 3, eu, você e o Giovanni Gevô, 3 professores da mesma turma da graduação, né? Só que a gente fala que o Giovanni Gevô é bem mais velho. Não, mas Giovanni Gevô não, mas ele é mais velho. Giovanni Ele Gevô, é. ele é muito... Não, Ele não é da nossa geração. Não. É bom implicar com ele. Gevô, ele na verdade, ele estava fazendo o 5º curso quando ele foi fazer o nosso Evandro também. Evandro era o 3º curso. Não, mas só que Evandro é 3º curso, mas ele é depois da gente. Evandro não é nosso colega. É mais velho que a gente. Ele entrou no semestre anterior que a gente. Então, só eu você ver. adiantei e fiz umas umas aulas na turma dele. Então, mas ele é velho, Evandro é velho. Ele é velho, Evandro é idoso. Evandro está quase se aposentando. E você sabe que isso um dia é engraçado, que um dia que eu fiquei pensando numa reunião nossa lá do departamento. Você sabe que, então você vê, nós da mesma turma, muito embora, também eu vou fazer uma revelação aqui no Direito e Vim, tá? Muito embora Valesca e Giovanni achassem que eu não fosse dar em nada, tá? Porque eu era muito vagabundo, tal, na faculdade. Eu falei, não, esse menino não vai para frente, não. Valesca e Giovanni sempre foram estudiosos. É porque eu era dividido, Valesca, entre a faculdade, eu era empresário, eu era dono de confecção na época. Então, eu fui levar, eu falo isso fica para os alunos aí, pessoal, eu fui levar a faculdade a sério a partir do 6º período. Porque até o 6º período eu não tinha, eu até fico até esse registro, eu não tinha convicção absoluta
de que seria a minha profissão. Aí eu digo o seguinte, eu levei a faculdade a sério no 7º período e 8º. O problema é que eu fiz a faculdade em 4 anos. Então, eu levei a sério 25% da minha faculdade. Não, mas O que mas me levou... também eu acho que é pessoa inteligente. Assim, você tinha uma percepção muito maior, entendeu? De repente, nós estávamos ali dentro de um contexto que a gente não percebia nem o contexto. Então, eu acho que as pessoas que têm essa percepção assim maior, elas têm essa dificuldade inicial não sei de foco, mas enfim, de seguir. Mas é porque tem um conteúdo muito mais inteligente do que a gente que vinha. E eu também nunca fui, enfim. Não, mas aí foi assim, é interessante, às vezes, agora, em compensação, eu fui um sujeito que depois da faculdade, eu passei a estudar barbaramente, porque e cada vez mais assim, que eu estudava, eu via que eu tinha estudado pouco. Então, isso assim, foi um dado assim. E aí foi legal, que aí, por exemplo, eu conheci professores posterior à faculdade, mentores, então tudo é um processo. Mas eu tenho muito orgulho, tá? E de nós três, assim, né? Eu brinco, né? Que eu sou o mais novo, porque não, eu sou o mais novo porque eu sou o mais novo como professor da UFES. Você foi a primeira a passar no concurso lá da UFES. Você foi a primeira a passar depois do Giovanni. E eu fui. Inclusive, aqui, ó, falando aqui, ó, eu tenho que agradecer aqui muitíssimo aqui a Valesca, que Valesca é minha orientadora, minha supervisora do meu pós-doc. É minha supervisora do meu pós-doc aqui, ó. Então você vê, ela e era coordenadora quando eu entrei na UFS, coordenadora do mestrado. Fiquei sob ordens da professora, da sua professora, da professora Valesca. Mas, Valesca, olha só. E aí eu vou fazer agora uma brincadeira contigo aqui, sério. Olha só, me diz aí, para quem não sabe, então você formou na UF, você fez mestrado e doutorado aonde? Eu formei na UFES, também muito nova, assim, sem ter muita dimensão. Você sabe que eu gostava de direito urbano? Eu Sim, gostava de direito público, direito urbano. Eu falei, nossa, eu vou estudar direito urbano, essa construção, as cidades, esse novo paradigma. Hoje, tão atual, soft law tem 1000 coisas, tem sistema de solução de conflitos nessa área. Mas, enfim, eu fui para Barcelona, eu fiz... Foi para Barcelona. O que tem a ver com o nosso tema? Casa. Qual que é o berço? Qual que é o berço da Cava? Barcelona. Catalunha. É a Catalunha e aquela região, né? Como é que é o nome? Aproveita então assim, me fala assim, como é que se pronuncia? Penedes? Como é que se fala? Penedes. Que é Catalunha e Penedes, que é o berço da Cava. Mas desculpa, estou te interrompendo. Que você vê que não é à toa. Você vê então, gente, que ela fingiu, falou para os pais que foi para a Espanha estudar. Mas, na verdade, ela foi para lá beber cava. Aí descobriu cava. Fique imaginando o que você aprontou nesse mestrado. Mas vamos continuar, né? Porque está gravando aqui. Rodrigo, você sabe que eu fui fazer fui fazer uns cursos. Eu tive um professor específico de direito comunitário, porque lá dentro do doutorado, e ele dava uns cursos, aproveitando aí o que você colocou, num centro de informação e documentação de Barcelona, que era um instituto que fazia uns cursos bem bacanas, assim, e eu fui fazer esses cursos. E lá pelas tantas, quando dava assim a hora do desayuno, 11 horas, então passava as tapas pequenininhas e a cava. Foi aonde eu aprendi a beber cava, porque eu não bebia nada. Então, eu acho interessante, a cultura da cava é uma cultura para além assim de uma perspectiva especial, é uma cultura do cotidiano. Né? No cotidiano, você toma cava. E existem regiões lá que são muito bacaninhas e que é uma delícia você experimentar a cava dali. Então, você eu chega... posso falar, isso é uma coisa massa que eu tinha anotado?
Eu falei, pô, mas eu não vou conseguir falar sobre isso. Você puxou agora, olha como é que você é fera. Isso é uma característica da cava, sabia? Porque a cava é uma característica da cava. Porque, por exemplo, champanhe só tem na região de Champagne. O Prosecco, ele está situado no norte da Itália. Você sabe o que acontece com a cava? Olha que massa. A cava, ela tem o epicentro na Catalunha. Só que a cava, ela está espalhada por toda a Espanha. Vamos voltar lá para o que você falou? O que significa dizer? Embora a cava seja um grande modelo, eu tenho micromodelos, microposições da cava a partir de cada região. Pô, eu anotei isso aqui, eu falei, pô, como é que eu vou encaixar essa informação da cava, que isso é uma singularidade dela. E olha como é que tem a ver com o que a gente pode, com o que a gente está falando. Ou seja, eu trazer a decisão de lá de fora para cá, eu tenho um mega modelo. Uhum. Mas eu posso ter o quê? Pequenos modelos. Então, dentro desse. E isso tem tudo a ver com a cava. Então, porque a cava, ela é assim. A cava, aí tem a cava. A cava ela é espalhada, eu não tenho certeza. Isso aqui eu vou falar porque eu gosto, estudo, mas não é o meu. Né? Mas eu tenho a impressão que a cava ela tem mais de 50 possibilidades, 50 micro-regiões. Olha que fantástico. Muito embora o epicentro, volto a dizer, seja a Catalunha, que foi onde você estudou, não foi isso? Você estudou na Barcelona. Em Barcelona, que eu te atrapalhei aí quando você estava falando, que você foi para lá. Aí você foi para lá conhecer os tapas E acaba, pronto. e acaba de você conheceu tapas. Eu lembrei também agora daquela oportunidade que nós tivemos de irmos num evento na universidade. Sim. Lá, eu, você, Paula, o Hermes, Graziella, tá lembrada? Ricardo. Ricardo, bacana para mim também poder compartilhar ali aquela história, né, com meus amigos queridos. Não, assim. Muito bom, foi muito bom. Através, então, pessoal, assim, para não, através da professora Valesca, na época, nós fomos convidados, vários professores da Universidade Federal do Espírito Santo. Fui eu, você, que apresentamos os trabalhos, eu, você, Ricardo, Ricardo e Zanetti. Então, nós fomos apresentar os trabalhos e eu apresentei um trabalho lá que eu me lembro que todo mundo ficou de boca aberta, que era a ideia do mandado de injunção, né? Como é que era o nosso mandado de injunção aqui? Os espanhóis ficaram assim, poxa, e como, né? Tinha público brasileiro, mas muito espanhol. E a partir dali, eu acho que foi em 2014, não foi isso que nós fomos lá? 2014, eu acho que foi 2014 ou 2015, que eu passei a ser eu acho que foi 2014 ou 2015, eu acho que foi 2015. Eu passei a ser um grande fã da cava a partir daquela nossa viagem, porque isso era uma ideia, porque a cava é uma ideia cultural de um povo. É uma ideia cultural de um povo. Ela marca mesmo, né? Marca uma característica do... Tanto que nessa confusão houve até um movimento por parte dos não independentistas de não comprar cava. Sim. Né? Espanha, porque, enfim. A Ana está perguntando, foi na Faculdade de Barcelona, não foi? Universidade de Barcelona. Foi na Faculdade de Barcelona. Eu fiz também alguns créditos na Autônoma, que eu gosto muito, que é um pouco mais afastada, que é uma universidade mais do tipo assim que a gente conhece, como se fosse um campus, e na Pompeu Fabra, que é uma universidade agora bem interessante também, mais vinculada assim, a um partido mais independentista, mas muito boa, tipo, na área de internacional, assim, tem professores também excelentes. Professora Núria Bouza. Então tem esse contexto ali. Então, e você vem para cá, né, para a Universidade Federal do Espírito Santo, e cria aqui esse polo que por exemplo, que é um modéstia à parte, com todos os nossos problemas. Eu acho que o das faculdades novas aí, faculdades novas, não, que nossa faculdade é antiga, mas sim, dos programas de pós-graduação razoavelmente recentes, eu considero, sem ser assim, sem falsa modéstia, acho que o nosso programa de processo civil, de processo
é um dos programas mais fortes hoje no Brasil, de pesquisas de mais de ponta. E você abre, aí você vem com esse arcabouço todo e abre esse ponto, Valesca, que é sensacional. Então, a gente tem hoje uma linha de pesquisa aí, na UFES, de processo internacional, né, com essa, entre A, processo internacional, que você é a nossa responsável. Olha quanto tema aqui que a gente está conversando aqui e quanto esse assunto ele é real. Veja, eu me lembro que eu trabalhei, vou voltar nisso aqui, né, não tem a ver com o seu assunto, eu me lembro que eu trabalhei com um caso, na época era a Parmalat. Eu fui advogado da Parmalat e eu tive que trabalhar com determinadas situações de efeitos da falência, quais os efeitos transfronteiriços da falência. E o judiciário não se encontrava preparado para aquilo. Eu me lembro que aquilo foi uma dificuldade, eu estou falando assim, isso aí, nós estamos numa conversa aqui de amigos, era a década de 90, quando aconteceu isso, esse fato foi na década de 90, nós não tínhamos acesso à informação como a gente tem hoje, de internet, de nada disso e tal. Então, foi extremamente difícil para mim estudar esse tema e era uma situação... Eu estou falando de 90 para cá. É muito pouco tempo. E veja como nós avançamos nisso. E aí, Valesca, e você, a sua responsabilidade nisso. Eu aqui anotei que, assim, fui lembrando assim agora, ó, eu participei, nós fizemos excepcionais trabalhos, ó, o do Neviton, o da Luísa, o Matheus, Helder, Priscila, Marcelo. Priscila, tanto tempo que eu não vejo a Priscila. E você, por exemplo, se você observarem no seu Lattes lá, as suas orientações, você vê uma coerência de trabalho e como essa pesquisa ela vem se solidificando. Então, eu acho que isso é absolutamente fantástico. Aí eu agradeço, mas eu não conseguiria... Aí o Marcelo entrou aí, ó. Acabei de falar do Marcelo, ele entrou aí, ó. Aí, Marcelo. Ai, querido, tanta saudade. Eu tenho tanta saudade dos orientandos quando terminam. É gozado, assim, me dá um... Dá vontade até de reprovar, né? Dá vontade de reprovar. O Marcelo é muito querido, muito bom. Mas na realidade, a minha tese, ela foi muito mais vinculada ao direito societário. E Rodrigo parou. Não, então peraí. Então sai. Tá me ouvindo? Agora não, eu tô normal. E você, parou? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. Voltou? Aí, agora vai voltar, vai voltar. Vamos lá. Aí, ó, rapidinho, tá vendo? Você já tá esperta já, ó. Caiu, você já voltou. Tirei os comentários que já voltou. Mas eu queria falar o seguinte, ó, que na realidade eu era de uma área que eu era, enfim, trabalhei societário internacional, né? A harmonização, integração e nessa questão, mas muito vinculado ao societário, que eu queria até resgatar um pouquinho. Então, me reinventar em processo eu devo a vocês, porque são as minhas bases. E é isso, eu aprendo o processo civil com você, né? com Hermes, com você, com os meninos, com o Marcelo, com o Flávio, porque, no fundo, nós todos tivemos que nos reinventar. Porque você até reconhece aqui? Gente, esse código aqui, ó, que é meu código que eu anoto tudo aqui, você sabe o que a professora Valesca fez? Nós participamos da banca, ela pegou meu código e ficou 2 semanas com ele, pegando minhas anotações, não queria me devolver, não. E esse aqui? Aí, ó. Eu só devolvi porque ele me deu esse, mas eu queria ficar com o dele, que já estava todo pronto, entendeu?
Mas, enfim, esse aqui eu guardo, que é o que você me deu. Enfim, Mas amigo, é isso. Eu esses, acho que é... esses codiguinhos são ótimos aqui de você de você sumir com tipo assim, de você sumir com como é que fala? De você sumir com a como é que fala? De você sumir com Não sei. não, senão você perde o comentário da hora. Então você tem que É, ter, assim, e às vezes assim, aquela coisa do digitar, ele não tem a mesma coisa da caneta, entendeu? Ele não tem aquela mesma coisa da caneta. Então é uma ela é da geração, hora. a nossa, porque agora não tem nem digitar mais. Os É, nossos filhos, os nossos filhos, né? Tudo uma geração aí bem... mas, mas, querido, deixa eu te falar, o que eu queria então, Pete, assim, que começou aqui a piscar aqui o meu alerta aqui do Instagram. Que eu queria que você. Sim, mas nós temos tempo aqui, tá? Nós estamos aqui com uns 10 minutos aqui ainda. Que eu já pedi para não cair de novo, em 10 minutos aqui para poder colocar. O que eu preciso de que você. O que você acha, então, na sua cabeça? O que são os horizontes que nós temos quanto a esse assunto, quanto a esse tema? O que você acha que é o futuro? O que é o presente, o que é o futuro quanto à homologação, quanto a essa relação do direito processual, a aplicação do CPC? O que você acha que é o futuro? Olhando assim, do olhar do internacional e da cooperação, eu acho assim, aquilo que eu acho que o futuro nosso, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessa relação entre a adequação do exercício da jurisdição e o processo de homologação. Porque o nosso sistema ele é bastante aberto. Mas eu já até aqui falei, mas necessariamente a tolerância não vem do outro lado. E Aham. essa tolerância do outro lado vai estar observando até o exercício nosso da jurisdição. Então, é assim, prestar atenção no exercício de jurisdição exclusiva, ter uma análise restrita. No âmbito da cláusula compromissória, eu acho que já está sólida no nosso sistema. Eu acho que a arbitragem no nosso sistema é um sistema, eu diria, sólido. A gente deve muito ao STJ, isso, e deve muito ao próprio processo de arbitragem que nós incorporamos. Mas não é a mesma realidade da cláusula de eleição. Então, a gente também tem que resgatar esse compromisso com a cláusula de eleição. Tá? Eu Sim. estou pensando assim, nas nossas decisões para serem homologadas lá. E essa questão do limite da jurisdição exorbitante, a gente limitar a exorbitância, ter razoabilidade, ter uma jurisdição adequada. Então, acho que isso a gente vai ter que prestar atenção muito daqui para frente. Um outro ponto, eu acho que é essa questão dos efeitos diretos de determinadas decisões. A gente já tem aí o divórcio consensual, a gente tem o artigo 20, mas eu acho que isso, por mais que não esteja regulamentado desde uma perspectiva multilateral, mas está regional no Mercosul e está na União Europeia, é uma realidade na União Europeia. E, principalmente, prestar atenção que a litigância internacional, ela, principalmente nessa relação assim, de judiciário, ela não está focada para o grande capital, porque às vezes a gente se esquece. A arbitragem ela é quase que viva para o capital, para o grande capital, mas para questões de família, por exemplo, a gente se consumidor, né, ainda, a gente se socorre no judiciário. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa facilitação da promoção de efeitos de decisões. Né? No âmbito, por exemplo, da mediação, acordo, né, mediação familiar. Como é complexo isso, a gente precisa de homologar no outro estado para poder vir homologar aqui, ou então a gente entra aqui. Então, é ainda muito, enfim, precário. E um outro tema, que eu acho que é um tema que ele está inserido no processo civil transnacional, é a questão do lex digitalis, assim, da gente tentar solucionar, que eu não sei como, eu acho que é a partir
dessa visão da governança, eu acho que é a partir do Estado, é a partir do interesse particular e é a partir de nós mesmos, a gente tentar resguardar aí essa questão de como lidar, né, com essa dinâmica da Lex Digitalis. Como lidar com a questão da jurisdição, dos efeitos extraterritoriais da jurisdição e qual o papel que a cooperação jurídica, que aí eu não tenho resposta, qual é o papel da cooperação jurídica nesse sentido? Então, aí eu acho que a gente vai precisar de um coletivo, a gente vai precisar de convenções, nós vamos precisar, eu acho interessante desde a perspectiva dos provedores, assim, essa análise que eles fazem também do que é fake, do que não é fake, né? Eu acho que também uma compliance é interessante, mas ao mesmo tempo você não sabe quem está estabelecendo esses parâmetros, né? Mas eu acho que eu acho que é uma responsabilidade individual da gente também lidar com esse novo desafio aí de não passar fake news, Não, e a gente teve um evento aqui, que a gente teve com o Dierle Nunes, sobre direito e tecnologia, que foi muito em cima disso. E aí, volto a dizer, na década de 90 nós teríamos condições de pensar sobre isso. Não teríamos. E eu estou falando, na década de 90 eu estou falando aqui, isso é agora, né? Isso é para agora. Então, na verdade, a gente tem um sistema que ele é totalmente diferenciado, né? A gente tem uma ideia. Eu acho que o nosso, digamos assim, o nosso futuro vai passar por uma, como você falou, olha, sequer o cogitava, por exemplo, em tutela provisória, vamos botar assim, em execução provisória com eficácia. Então, eu acho que nós vamos passar por momentos que a gente vai ter que reinterpretar. Vou dar um exemplo. Eu estou nesse trabalho lá que eu estou revisando lá sobre que eu vou entregar sobre inventário. Para você ter uma ideia, olha como é que isso é louco, isso que eu vou falar. Lá no passado, quando você tinha um herdeiro que recebia uma doação e ele tem que fazer aquele processo de colação, aí teve duas situações que elas foram curiosas. Olha só como é que muda isso. Primeiro, quando eu recebi essa doação em vida. Quando meu pai, né, que me deu a doação, o doador, ele falecia, eu tinha que devolver em substância. Então, eu entregava aquilo ali como se aquela doação eu retornava ao acervo lá para dividir entre os herdeiros necessários. Você imaginou a quantidade de problema que você criava nisso aí, né? Porque aquilo ali já estava incorporado no meu patrimônio e tal. Aí, com o tempo, falar, não é isso. Aquilo que você recebe, você vê a data que você recebeu, você devolve o dinheiro. Só que vira um tempo depois? Poxa, o sujeito recebia um bem há 15, 20 anos atrás. E um outro filho lá, ele recebia um bem faltando um ano perto da sucessão. Então, quando você convertia esse dinheiro, convertia o outro, dava um problema do mesmo jeito. Assim, vamos reinterpretar isso tudo de novo. Então, passava o seguinte, olha, não é em substância, mas todo mundo pega o que recebeu, leva para o inventário e faz o quê? Faz a conversão de acordo com o valor na abertura da sucessão. Eu estou falando isso, estou dando um exemplo assim que é mais simples, para demonstrar de como a gente... uma coisa do dia a dia, né? Que doação entre pais, né? Entre ascendentes e ascendentes, é uma coisa do dia a dia. Como isso, dentro do contexto, isso cria... Aí você vai falar, poxa, mas o que isso tem a ver? Você sabe que foi uma das coisas que criou isso? Olha só, valorização muito grande de patrimônio imobiliário, alienações, porque as pessoas passaram a alienar as doações, expectativa de vida muito grande. Então, o que fez o sistema falhar? Não era a solução em si, foram os elementos externos. Então, isso é interessante, porque a lei, às vezes você tem que observar que a lei, às vezes, ela pode ser adequada para um determinado momento, ela funciona para um determinado momento, mas elementos externos passam a corroê-la e ela passa a não ser adequada. Então, ela é necessário, às vezes, não só uma reinterpretação, mas uma própria adequação da própria lei. Então, eu acho que isso
e o seu assunto, o seu tema em especial, por conta da globalização, por conta dessas relações. Veja a Covid aí. A Covid é um exemplo claro. É só olhar, por exemplo, a diferença da gripe espanhola, que ela se setorizou lá atrás, já que nós estamos falando de cava, que ela ficou ali, né? Porque ela se setorizou. E esse trânsito, essa loucura, o que aconteceu aí com a Covid. Isso mostra que o mundo é. As soluções elas são absolutamente outras. E aí eu vou falar um negócio aqui, não para você estar aqui. Eu acho, cara, que essa linha de pesquisa que você está, Valesa, talvez seja uma das linhas de pesquisa mais modernas do direito. Talvez seja uma das linhas de pesquisa mais com campo mais aberto, mais modernos e com campo mais novo. Então, e aí, fazendo de novo um vínculo com a Cava, ainda que a Cava tenha um vínculo com a champanhe, né? Fazendo aqui mais um brinde aqui, ainda que a Cava ela tenha um vínculo com a champanhe, né? Ela tem um determinado aqui vínculo com a champanhe do tradicional, ela é uma coisa nova, ela é uma coisa jovem. Ela é uma coisa, como você falou assim, ela talvez se incorporou no mundo de uma forma mais, talvez seja dos espumantes de todos esses mais conhecidos, que mais se incorporou ao mundo por ser uma coisa do mundo atual. Ele não é aquela coisa de, né? Porque às vezes a champanhe ela tem uma ideia de festa, né? A cava não, uma cava é uma ideia de quê? Quase do dia. Do dia. Tô triste, tomo uma cava. Vai, tô feliz, não, vou comemorar. Tomo uma cava, vai entonada. Vou tomar uma cava. Não. Acabei de dar aula. Não tem cerimônia, né? A champanhe ela tem mais cerimônia, eu acho. Ela é mais cerimoniosa, é maravilhosa, mas ela é de certo modo mais cerimoniosa. A cava não, a cava é isso. De manhã tomo uma cava, à noite tomo uma cava. Não tem horário, não tem. Talvez o processo também tenha, não sei. E aí, olha só, o que eu queria te colocar. Então, estou olhando aqui, vou te conceder aí, já estão, para não ter aquele risco. Você tem aqui 3 minutinhos. Ai, meu Deus. Para dar não, mas é 3 minutos. Se quando eu falo 3 minutos é porque tem um pouquinho mais, tem quase 4. Você tem 3 para fazer um fecho aqui, dentro da ideia aí. Pô, já te agradecendo, foi maravilhoso aqui. Foi maravilhosa a sua participação. Pô, foi muito legal aqui. E para você fazer um desfecho aí, do que você pensa assim? Se eu for assim, um desfecho do presente, projetando, prospectando o futuro, quanto a esses horizontes desse chamado processo civil internacional e com essa ideia de tolerância, essa ideia de homologação, desses grandes sistemas, dessas técnicas de cooperação que nós temos que ter. Projetando assim, eu acho de imediato assim, seria maravilhoso se o Brasil, por exemplo, ratificasse a convenção de cláusula de eleição de foro. Por mais que o nosso sistema tenha incorporado, a convenção ela é muito mais precisa, ela é muito mais detalhada, né? E dá muito mais segurança para você fortalecer essa nova dimensão da autonomia privada que o código traz pelos negócios jurídicos processuais, mas que ainda é inseguro no âmbito da cláusula de eleição de foro estrangeiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que seria maravilhosa para a gente, dar mais segurança. Nós incorporarmos a Convenção de 2019 sobre reconhecimento de sentença estrangeira, por quê? Sobretudo porque, por mais que trate de matéria civil e comercial, né, assim, a Convenção de cláusula de eleição de foro não faz nenhuma... exclui a temática trabalhista e consumidor, e a Convenção de 2019 traz essa temática. Então, trabalha também a possibilidade de homologação de sentenças em matéria de consumo. Então, eu acho isso bacana, porque você está trabalhando vulneráveis. Você não está trabalhando o macro, né? Ou aquela... Então, você está trabalhando no nicho que a arbitragem nem sempre consegue dar conta, né? Eu acho. Então, acho que é por aí. Eu acho que seria interessante se a gente conseguisse participar dessas convenções. No âmbito da Global Law, assim... estarmos mais atentos às regulações, às regulamentações vinculadas à internet. Então, o Brasil
pediu adesão à convenção que trabalha essas temáticas, mas eu acho que isso é uma análise que a gente tem que fazer. Tem um tema que eu acho muito interessante, não sei se vai para frente ou não, mas eu acho um tema muito interessante. Tem o André fazendo de iniciação científica um projeto sobre as cortes internacionais de comércio, que é um movimento que está tendo aí na Ásia e agora chegou na Europa. Então, você estabelecer cortes comerciais não arbitrais para solucionar conflitos, isso, middle class litigations, né? De meia, né? Que não sejam aqueles. Então, acho que isso talvez permita uma melhoria no acesso, né? Assim, dessa perspectiva. Então, não sei se o Brasil se incorpora a isso, acho difícil, em função, porque os árbitros podem ser de diversas nacionalidades, advogados, etc. Mas eu acho que isso é uma temática bem interessante também, da gente analisar no processo civil transnacional. E termos essa dimensão da governança, da Global Law, nós estamos inseridos aí num coletivo, num caleidoscópio, num labirinto em que... Que não é por à toa, né, que o seu grupo de pesquisa lá, né, como é que é o nome do seu grupo de pesquisa? Labirinto da codificação do direito processual civil, porque é um labirinto, né? Porque você vai. Aí, como eu no começo do ano passado eu estava assim, tanta confusão, falei, vou botar um caleidoscópio que fica mais colorido. Então, o projeto agora, o nome é caleidoscópio, mas o grupo é labirinto. E o projeto tem caleidoscópio, para mostrar assim as diversas possibilidades. Não, e o grupo de pesquisa que eu estou hoje lá, o meu grupo de pesquisa lá, o NEAP, deixar aqui claro aqui, foi um grupo de pesquisa que quem iniciou foi minha querida professora Valesca, e hoje lá, né, hoje eu sou o líder do grupo lá, mas foi um trabalho iniciado, né, e iniciado com essa ideia de processo civil internacional que iniciou com a arbitragem. Com a arbitragem, claro. E aí com a arbitragem, aí eu depois a gente foi trazendo, né, outras formas de tratamento do conflito. Isso. E hoje a gente trabalha com mediação, então nós estamos lá já estamos com 3 vertentes lá, o NEAP está super ativo lá, o NEAP. O NEAP hoje, para você ter ideia, o NEAP lá, ele anda com as próprias pernas, eu estou com um relatório lá, eu tenho o NEAP mediação escolar, excelente. O NEAP competição e o NEAP pesquisa. Então, eu tenho dentro de um grupo de estudo, eu estou com 3 linhas, dentro do mesmo grupo de estudo, né, registrado no CNPq, eu estou com 3 vertentes diferentes. Hoje, o NEAP, entre graduação, mestrado e o pessoal externo lá, eu devo ter aproximadamente, não vou te falar de cabeça aqui, mas eu devo ter dentro do NEAP quase 30 pesquisadores. Excelente. Não, fantástico. Você é fantástico, você é muito bacana. E eu vou falar com a Patrícia me orientando, que está trabalhando mediação, o reconhecimento dos acordos de mediação em matéria de família, que eu acho que esse também necessita um tratamento melhor no direito internacional, no direito processual civil internacional, para encaixar ali, para tentar fazer uma vertentezinha do mediação internacional. Né? Para a gente continuar com isso. Então, agora piscou mesmo. Aqui agora nós temos 1 minuto e meio. Ó. Então, muito obrigada. Vamos fazer um brinde aqui. Ó. Foi fabuloso, foi fantástico. Ó. Obrigada, amigo. Você. Massa. 100%. Sempre bom estar contigo aqui. Bom, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Ó. E aí fica a dica. Ó. Então, cava. Ó. Se for beber uma cava, uma cava. Essa cava aqui, ó. É uma cava bem tradicional, que é a cava do Faustino. Não você conhece, ó, o Faustino é uma cava bem tradicional. Não é uma cava cara. Cordão, como é que é? Cordão negro. Freixeria, super tradicional. Também super tradicional. A cava rosé, ela tem essa vantagem de você poder colocar ela numa taça, ela digamos, é mais flexível, né? Nossa, que o cheiro da Grenache fica maravilhoso. Aí você perde, se você fizer isso que eu fiz aqui, você perde a perlage, mas em compensação você ganha aroma, tá? Então, um beijo no coração. Agora começou 15,
14, 13, ó. Ó. Tchim, tchim, um beijo. Valeu, Obrigada. Valência. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada.